Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre o conflito na Ucrânia. Bom pessoal, a Ucrânia surpreendeu a Rússia mais uma vez com ataques terroristas no seu território, tá? Pessoal, para efeito de não ficar muito cansativo, para falar de ataques terroristas, né? Eu vou falar ataques T só, tá? Eu não falo essa palavra porque essa palavra é uma palavra que o YouTube não gosta, né? Então o YouTube pode censurar ou diminuir o alcance do vídeo, até derrubar o vídeo por causa dessa palavra. Então eu vou falar ataques T, vocês já entenderam a palavra que eu quero dizer, né? Inclusive está na tela, né? Obviamente. E a gente vai falar agora, né? Vários ataques aqui, inclusive contra trens, tá? E é impressionante como a Rússia não conseguiu impedir esses ataques. Lembrando que não é que a Rússia não impede, né? Há muitos ataques aí que a Rússia impediu, só que sempre há aqueles que não há como impedir. Mas vamos dar uma olhada para a gente entender um pouco melhor. Isso aqui foi postado agorinha, aqui no site Riedovka. É um artigo de Daria Prodina, tá? Olha só, foi postado hoje às 19h36 da noite, lembrando que é horário de Moscou, tá? Uma ousada série de ataques de Kiev contra civis e um ataque às instalações estratégicas da Rússia. O resumo final de Redovka da semana passada. Vamos dar uma olhada para a gente entender. Na noite de sábado para domingo, 1º de junho, o inimigo realizou um ataque sem precedentes. Várias pontes explodiram, o que causou desastres ferroviários perto de Briansk e Kursk. No caso do primeiro, há vítimas, inclusive crianças. O SBU também assumiu a responsabilidade por ataques de drones em aeródromos da tríade nuclear. Tudo isso foi feito em um cenário de resultados decepcionantes para Kiev na frente. O exército russo continuou sua ofensiva bem-sucedida no setor sul da direção de Konstantinovsk. Iniciou a fase final da batalha por Chachovyar. Na região de Kharkov, as forças russas continuam a abrir caminho até Kupiansk, pelo norte, e pressionar forças armadas ucranianas na área de Volchansk. O terror continua. Na noite de 1º de junho, no distrito de Vygonichisky, na região de Briansk, uma ponte foi explodida e desabou sobre um trem que passava na linha Krimovo-Moscou. Como resultado do desastre, houve mortes e mais de 70 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, a mais nova dos quais tinha apenas 5 meses de idade. Os socorristas tiveram que retirar as pessoas dos vagões destruídos. Foi decretado luto de 3 dias na região. Na mesma noite, na vizinha Kursk, na direção de Zeleznogosk, uma ponte ferroviária foi explodida de forma semelhante na rota de um trem que caiu na estrada e pegou fogo. 3 pessoas ficaram feridas, o motorista e seus 2 ajudantes. Eles conseguiram localizar o incêndio que havia começado sozinhos. Bom, pessoal, eu vou só um minuto que eu vou colocar a tomada aqui ligar a tomada do computador, né? Tá. Desculpa, que agora que eu percebi que senão ia cair, ia desligar o computador aqui do laptop. Vamos lá. Novas regras do jogo. Várias horas após o duplo ataque na área de fronteira, um ataque de drone em larga escala começou, tendo como alvo campos de aviação na região de Murmansk e pela primeira vez na região de Irkutsk. Em ambos os casos, o ataque foi realizado remotamente a partir de um caminhão de carga disfarçado de civil. Havia planos para uma terceira sabotagem, mas o caminhão Trojan, viajando para a região de Amur, foi explodido e incendiado no caminho. Também houve tentativas de atacar campos de aviação nas regiões de Ryazin e Ivanovo, mas o Ministério da Defesa disse que as ameaças foram suprimidas. O inimigo usou novas táticas, demonstrou organização e foi parcialmente capaz de implementar uma operação em larga escala. Com base nos resultados, provavelmente serão corrigidos os erros e novas ameaças de Kiev serão levadas em consideração. Direção de Sumy. Enquanto isso, na frente de batalha,
Durante a última semana de maio, as tropas russas conseguiram romper com sucesso as defesas das forças armadas ucranianas na periferia sul da vila de Loknia e começaram a batalha real por Yanukovka. Ao longo do caminho, o inimigo foi expulso das aldeias vizinhas de Konstantinovka, Vladimirovka e Vodolaga. Isso significa que as tropas russas atingiram a linha geral de ataque na linha defensiva das forças armadas ucranianas no Oblast de Sumy, que atravessa a faixa rural. Alexevievka, Novo-Nikolaevka, Varashino, Yablonovka e Unakovka. Tá aqui, como vocês podem ver, pessoal, ó, aqui é a fronteira com a Rússia, né? E aqui onde há combates, ó. Onde tem a setinha para cá, onde há combates, tá vendo? Então, a Rússia, ela além de recuperar Kursk, agora ela está avançando aqui em Sumy para criar uma zona tampão. Não se esperava aqui uma ofensiva em larga escala. O alvo principal nesta fase é Yunakovka. É importante levar em conta que, além dessa vila, existem campos e uma enorme área de floresta. A captura de Yanukovka abrirá caminho para nossas tropas na retaguarda de toda a linha defensiva das Forças Armadas Ucranianas e levará à perda da importância de sua linha defensiva de reserva localizada na faixa Koten, Pisarevka, Kosharovkovka, Novaya Sikh, Krapovichina. As vastas florestas da região de Sumy dão às tropas russas uma vantagem tática significativa. Dada a falta de forças, as forças armadas ucranianas não poderão cobrir os acessos à floresta sem depender das áreas povoadas. Eles não têm fortificações de campo suficientes e a densidade das florestas reduz significativamente o potencial de uso de drones RPV. Tudo isso aumenta as chances de um avanço para Sumy, ou pelo menos de seu cerco operacional. O comando das Forças Armadas Ucranianas Norte, responsável pelas regiões de Chernihiv e Sumy, entende a criticidade da situação. Uma possível resposta a outra tentativa de invadir o território russo, com o objetivo de prolongar as operações militares e distrair nossas forças de ofensiva em Yanukovka. Os ataques T à ferrovia na área de fronteira, que também são adequados para a resposta do inimigo, confirmam isso indiretamente. Direção de Kharkiv. Tropas russas na direção de Kharkiv continuam os ataques locais na antiga zona de controle do OTG de Kharkov. Desta vez, a vila de Tikhoy e grandes áreas florestais próximas a Volchansk foram incluídas nos ativos do Grupo Sever das Forças Armadas Russas. A resistência do inimigo é relativamente fraca, o que permite uma maior expansão da zona de controle ao longo da margem norte do rio Volcha, até a fronteira russa, que fica a menos de 30 quilômetros da região de Tiki. Então tá aqui é Volchansk. Aqui é onde há combates, tá vendo? Sempre quando tiver uma setinha para cá, é quando há combates. E aqui, ó, quando tem 3 setinhas assim, é que a Rússia avançou rápido, entendeu? Avançou com rapidez. Vale a pena supor que a tarefa das Forças Armadas da Federação Russa aqui é ampliar as forças de OTG de Kharkov, implantadas na área da aglomeração rural de Liptsoskaya, devido ao aumento do LBS ao longo do leito do rio. As Forças Armadas ucranianas não podem permitir que o exército russo atravesse Volcha, pois, caso contrário, o centro logístico de Belgorod, por meio do qual o grupo OTG Kharkov na região é alimentado, será atacado. Quanto mais perto as unidades inimigas se posicionarem na fronteira, tentando impedir que nossas forças cruzem o Volcha, menor será a chance de escaparem no caso de uma nova ofensiva em larga escala das Forças Armadas Russas na direção de Kharkiv. Também é possível descartar a possibilidade de que as tropas russas estejam interessadas em estender a força-tarefa conjunta das Forças Armadas Ucranianas Kharkov ao longo do rio Volcha para outro possível empreendimento. Poderia consistir em lançar um ataque de franco da fronteira através de Kazatya-Lopan contra forças ucranianas na área de Lipitsy. A ideia por trás dessa operação é provavelmente cortar possíveis rotas de retirada em direção a Kharkov.
Direção de Kupiansk. E na única cabeça de ponte de Oskol, ao norte de Kupiansk, as forças armadas russas continuaram lentamente, mas seguramente, destruir o sistema defensivo das forças armadas ucranianas nas áreas povoadas que cobrem o acesso à cidade. O ataque à faixa principal de aldeias que formam o perímetro de segurança de Kupiansk está em andamento, a saber, Kondrashovka, Malaya Shapikovka e Malaya Shapikovka. Novas unidades avançadas também se aproximaram da vila Monashikovka. As unidades de assalto estão se preparando para entrar em combate dentro dos limites da vila. Então, como eu falei, aqui está o território russo consolidado e aqui está onde há combates, tá vendo? Assumir o controle de Monoshikovka tornará muito mais difícil para o inimigo defender Velaya, Shapikovka e Tishenkovka, que podem ser atacadas tanto pelo leste quanto pelo norte. Em caso de sucesso combinado, tropas russas receberão o principal apoio para a ofensiva adicional em Kupiansk, ou seja, uma frente coerente com a possibilidade de contornar a cidade para atacar a rodovia N26. Esta é uma rodovia importante por ordens totais, por onde todas as unidades inimigas são abastecidas tanto em Kupiansk quanto na zona defensiva a leste dela. Mais ao norte, nossas tropas, atacando a parte da fronteira russa, derrubaram as defesas das forças armadas ucranianas na vila abandonada de Stroyevka e tomaram o controle das áreas florestais ao redor. Este ataque pode preceder outros que também virão de nossa fronteira, mas mais perto da aldeia Dvoreshchanskoy. Isso dará às tropas russas a oportunidade de enfraquecer o potencial defensivo das forças armadas ucranianas na área, já que elas terão que responder à ameaça tanto na vila de Kamenka quanto da fronteira russa. Direção de Konstantinovskoye, setor leste. Na semana passada, os guardas paraquedistas da 98ª Divisão e seus aliados lançaram uma grande ofensiva nas últimas linhas defensivas da guarnição das Forças Armadas Ucranianas de Chasiv-Yar, nos microdistritos de Shevchenko e Lava-Nevsky. Os combatentes conseguiram invadir imediatamente as posições avançadas ucranianas e entrar em batalha, deixando o inimigo com a escolha de contra-atacar para tentar restaurar a situação ou render Chasiv-Yar completamente. Além disso, é altamente provável que as forças russas façam um ataque auxiliar à área de Stupochsk, ao norte, através da pedreira de argila ao longo do microdistrito de Eugene, que tornará a posição dos defensores desesperadora. Chasiv-Yar está aqui, tá, pessoal? Onde há combates, aqui, o ataque rápido está aqui, da Rússia. A tarefa das tropas russas é óbvia. Além de libertar Chasiv-Yar, no curso de um plano maior, continuar a ofensiva na direção de Konstantinovka e da vila de Alexivo-Druzhkovka. A necessidade de realizar esta manobra foi causada pelas mudanças mais graves no equilíbrio das forças do setor da direção Konstantinovka. O inimigo transferiu grandes grupos de diferentes partes da frente para faixas de áreas povoadas de Koptevo, Povtavka, Russin, Yar, Dolgaya Balka e Berestok. O regimento das Forças Especiais da Polícia Kord, 82ª Brigada de Assalto Separada, 36ª Brigada de Fuzileiros Navais Separada, 91º Batalhão de Combate Separado, 36º Regimento NGU, 12ª Brigada de Forças Especiais do NGU e 44ª Brigada Mecanizada Separada, o inimigo respondeu a uma ameaça de escala operacional global e reuniu tudo o que estava à mão, na esperança de evitar o agravamento da crise operacional. Entretanto, o comando inimigo lançou todas essas forças apenas nas áreas mais problemáticas, enquanto Konstantinovka está ameaçada de isolamento por duas, o setor sul e leste, onde eles estão apenas finalizando o assunto com Chasiv-Yar. Direção de Konstantinovskoye, setor sul. A ofensiva na direção de Konstantinovskoye, no setor sul, continua com sucesso. Conseguimos tomar o controle das aldeias de Shevchenko-Pervi, que fica na junção com a direção de Pokrovsk e Popov-Yar.
As unidades avançadas das Forças Armadas Russas invadiram Poltávka e Zaria, e o ataque a Yablonovka continua. Com a libertação de Zaria, as tropas russas fecharam o primeiro dos caldeirões previstos, em ambos os lados da rodovia N20, na área de Old, na área da Velha Novalevka. É importante notar que formalmente o inimigo ainda tem um corredor para os campos entre as aldeias de Zaria e Romanovka, mas ele tem apenas 2 quilômetros de largura, o que significa que a destruição de unidades das Forças Armadas ucranianas é praticamente garantida se elas tentarem se infiltrar ao norte. Mesmo antes do início do ataque à aldeia de Zaria, o inimigo começou a abandonar suas posições, recuando na direção de Alexandro Kalinovo. No entanto, algumas forças ainda permanecem nos antigos redutos das Forças Armadas ucranianas em ambos os lados da rodovia N20. Segundo estimativas conservadoras, pode haver 2 empresas localizadas em uma área de 10 km², cuja participação posterior nas batalhas pelas fronteiras ao sul de Constantinopla não é mais possível. Tá aí, pessoal, como vocês podem ver, é impressionante que a Rússia ela tem esses sucessos no campo de batalha, mas está muito difícil ali de impedir os ataques T da Ucrânia, né? E esse ataque aí, como o próprio artigo diz, foi sem precedente. Vamos ver mais detalhes desses ataques aqui, que eu acho que é a coisa mais grave que aconteceu nesse dia, para a gente falar mais sobre isso, tá, pessoal? Eu estava ali acompanhando o site, o canal Arte da Terra, ele falou que foram 4 trens que foram sabotados, né? Mas vamos saber mais sobre isso. Aqui deu um resumo geral do que aconteceu na semana, né? Inclusive falando desses ataques, mas eu queria mais detalhes desses ataques aos trens aí, principalmente os ataques ali aos aeródromos russos, né? Foi só o Ocidente, né, dizer que está liberado o ataque a longa distância, que os ataques aconteceram, né? Impressionante. Muita gente acreditava que, não, mas a Rússia já está conseguindo conter esses ataques, né? Mas está mostrando que esse conflito ainda está longe de terminar. Bom, pessoal, quer saber mais sobre isso? Se inscreva no canal e deixe um comentário e assista os vídeos anteriores. Também deixe um comentário, se possível. Doe qualquer quantia para o canal através do QR Code que aparece na sua tela ou o endereço do Pix que aparece na descrição, porque o meu canal não pode ser monetizado, então só com a sua ajuda eu posso ter alguma renda com esse trabalho informativo que eu faço aqui. Até a próxima!